A necessidade de expandir o movimento da esperança criou a possibilidade de enviar missionários. O primeiro missionário adventista oficialmente enviado pela Associação Geral da Igreja foi John Nevins Andrews. Ele trabalhou como missionário na Suíça. Foi escritor, editor, professor e administrador. J.N. Andrews foi um estudioso que gostava muito mais de estudar severamente do que de fazer atividade física. Esteve intimamente associado com Tiago e Ellen White na liderança da Igreja Adventista e em sua obra evangelística. Como teólogo, Andrews fez grandes avanços no desenvolvimento das doutrinas da Igreja. Fez a aplicação da besta de 2 chifres de Apocalipse 13 aos Estados Unidos da América. Além disso, foi influente na criação dos estatutos e constituição da Igreja. Em 1855, após extensa investigação, Andrews adotou o pôr do sol da sexta-feira à tarde como início do sábado. Isso deu início a um modelo para a Igreja. Ele também organizou a Igreja como uma associação organizacional jurídica, permitindo à Igreja obter posse legal de propriedades. Durante a Guerra Civil, Andrews fez lobby para que os adventistas alistados pudessem obter designação de não combatentes. Em 1860, ele envolveu-se na organização da Casa Editora da denominação nos Estados Unidos da América. No ano seguinte, Andrews publicou sua extensa pesquisa intitulada História do Sábado e do Primeiro Dia da Semana. Essa obra representava uma revisão do sábado do 7º dia em toda a história. Entre 1869 e 1870, Andrews foi o editor da Review and Herald. Em 1874, ele tornou-se o primeiro missionário adventista do 7º dia trabalhando na Suíça. Empenhou-se em reunir os grupos espalhados de guardadores do sábado e também em organizá-los com uma mensagem bem organizada. Enquanto vivia em Basileia, na Suíça, contraiu tuberculose e morreu aos 54 anos de idade. A mais importante universidade adventista recebeu seu nome como homenagem ao pioneiro missionário, uma vez que o objetivo da universidade é preparar e enviar missionários para cumprir o que Jesus ensinou em Mateus 24:14. O Battle Creek College foi fundado em 1874 em Battle Creek, Michigan. Em 1901 mudou-se para Berrien Springs com o nome de Emmanuel Missionary College e em 1959 e 1960 passou a se chamar Andrews University, em homenagem ao primeiro missionário oficialmente enviado pela Igreja, um estudioso, um grande homem de Deus. Na entrada da universidade há um monumento onde se pode ler, procurar o conhecimento, afirmar a fé e mudar o mundo. Em frente à igreja da universidade está um monumento com a estátua de Andrews. Além do maravilhoso campus, que é muito lindo, o prédio de teologia, a biblioteca, a igreja, chamou minha atenção uma praça construída ao lado da igreja, o Jardim da Graça, com uma fonte de água, diversos bancos com textos sobre a salvação e de um lado da praça a cruz e do outro as tábuas dos 10 mandamentos. O que me impressionou mesmo foi que as tábuas da lei são espelhadas. E se você fica no centro, exatamente entre a cruz e os mandamentos, ao olhar para a lei, você contempla por espelhamento a cruz de Jesus. Fiquei impressionado porque também creio dessa maneira, pois é na cruz de Jesus que a graça e a verdade se encontram. É ali que a justiça e a paz se beijam, conforme o Salmo 85, verso 10. Provavelmente o último acontecimento antes da volta de Jesus seja a pregação do Evangelho. O próprio Jesus anunciou essa verdade em Mateus 24:14. Mas quando voltará Jesus? A volta de Jesus é, sem dúvida alguma, a grande esperança do cristão, o centro das expectativas, o acontecimento para o qual convergem todos os sonhos e os maiores devaneios. Não erraria se afirmasse que a segunda vinda
é a paixão de muitos crentes, muito especialmente dos adventistas do sétimo dia. O movimento da esperança aponta para a segunda vinda de Cristo, a volta de Jesus, pois Jesus é a nossa esperança viva. A volta de Jesus marcará para os que o aguardam o fim de uma era de pecado, sofrimento, morte, clamor e dor. Provavelmente o maior de todos os acontecimentos, o mais importante antes da volta de Jesus, deve ser a pregação do Evangelho eterno. Isso porque existe uma declaração bíblica que diz o seguinte: e este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunho de todas as gentes, e então virá o fim. Mateus 24:14. Estas são palavras do próprio Jesus. Assim, podemos compreender que o fim não chegará, isto é, Jesus não virá antes de o Evangelho ser levado a todas as pessoas em todo o mundo. Por esse texto, entendemos que há dois mundos que precisam ser conquistados antes da segunda vinda. O primeiro é o mundo geográfico, todas as terras do mundo. O segundo é o mundo demográfico, todas as pessoas do mundo de todas as terras do mundo. Certamente não significa que em todas as partes do mundo todas as pessoas aceitarão o Evangelho. Todavia, todos devem ter a oportunidade de tomar uma decisão do lado de Deus ou contra Deus. Seria mesmo necessário que o Evangelho fosse pregado em todo o mundo para todas as pessoas? Sim, evidentemente que sim. Primeiro, porque o desejo de Deus é que ninguém se perca. Em segundo lugar, todos devem tomar conscientemente uma decisão. E por último, para que ninguém tenha qualquer tipo de desculpa. Tão importante quanto o tempo da volta de Jesus é o estarmos preparados para recebê-lo. Sua vinda é certa. Não importa se hoje, amanhã ou daqui a 100 anos. O certo é que ele virá e não tardará. Sobre a segunda vinda, podemos encontrar um paralelo na destruição da cidade de Jerusalém. Haverá perseguições, angústias, sacudiduras, selamento, pragas e outras coisas mais. E depois de acontecimentos extraordinários, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Para que compreendamos como se dará a conclusão do plano de Deus, plano com esse planeta aqui, com seus habitantes, precisamos criar uma base sólida de onde possamos lançar nossos foguetes de reconhecimento do futuro. As bases estão exaradas na palavra de Deus, na Bíblia. Outros escritos inspirados podem ajudar, mas não substituir a Bíblia. Com a ajuda dessas informações, dessas revelações, podemos tirar conclusões apropriadas. Sem a revelação de Deus, tudo não passa de especulação. Tudo começa com Deus. A criação do planeta Terra, do homem, tudo se originou no coração de Deus. Em Gênesis 2:8, a Bíblia diz que plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. O impressionante é que Deus viu tudo quanto havia feito, na sexta-feira à tarde, provavelmente, e disse que era muito bom. Na avaliação de Deus, que não erra jamais, tudo é muito bom, incluindo o homem e a mulher. Lúcifer, que por sua própria escolha, sua cobiça, fora condenado a abandonar o céu, apareceu no jardim em forma de serpente e conseguiu enganar nossos primeiros pais, levando-os à ruína do pecado. É nesse momento que começa a desenrolar-se o plano de salvação. Até então, os seres humanos desconheciam qualquer projeto envolvendo um Salvador. Conheciam a Deus como Criador, mas não o conheciam ainda como Salvador e Redentor. O plano de salvar o homem, caso pecasse, não foi algo que Deus pensou depois da queda, mas algo já estabelecido antes da fundação do mundo, de acordo com 1 Pedro 1:18-20. No próprio jardim, onde aconteceu a queda, Deus fez a primeira promessa de salvação, está em Gênesis 3:15.
porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Jesus é a grande semente do projeto salvação. O grande semeador levou 4.000 anos preparando o solo até que a semente pudesse germinar. E então Jesus nasceu em Belém, gerado pelo Espírito Santo, filho de uma virgem agraciada. Segundo o pensamento de Deus, Jesus veio na plenitude do tempo, Gálatas 4:4. João, o discípulo amado, descrevendo a primeira vinda do Filho de Deus, disse: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O ministério de Cristo foi marcado pelo ensino, pela pregação e pela cura. Mateus 9:35. Após sua morte e ressurreição, Jesus foi recebido no céu como o vencedor de todas as batalhas. Como prova de que Deus, o Pai, aceitara o seu sacrifício pela humanidade, o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos no dia de Pentecostes. Desde então, Jesus passou a interceder por aqueles que confiam em seu sacrifício e o aguardam para a salvação. Digamos que até 1844 Jesus atuou no santuário celestial como sacerdote, no lugar santo, mas a partir dessa data ele é o nosso sumo sacerdote no lugar santíssimo do santuário celestial, donde logo sairá para a grande viagem a fim de encontrar os filhos e as filhas pelos quais deu a vida. Muitos cristãos acreditavam piamente que Jesus retornaria à Terra em 22 de outubro de 1844, mas ele não veio. Especialmente na América do Norte, as pregações de Guilherme Miller suscitaram uma grande consternação, um grande reavivamento, e os fiéis se prepararam para encontrar o Senhor. Todavia, o Senhor não apareceu, e todos os que o esperavam ficaram decepcionados. Foi talvez o maior de todos os desapontamentos. O ano de 1844 ficou conhecido como o ano do desapontamento. Porém, algo maravilhoso aconteceu. Um pequeno grupo de pessoas continuou firme orando, jejuando e estudando. E Deus revelou a Irã Edson que a data estava certa, mas o evento não se daria na terra e sim no céu. Jesus passava do lugar santo para o lugar santíssimo no santuário celestial. Isto criou a oportunidade para se estudar a doutrina do santuário celestial em conexão com as 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8:14. E assim como a fênix na mitologia grega ressurgiu das cinzas do grande desapontamento, a Igreja Adventista do Sétimo Dia surgiu, remanescente Igreja de Deus para pregar a última mensagem ao mundo. Há centenas e centenas de promessas maravilhosas na Bíblia. A última delas está em Apocalipse 22:20 e diz: certamente venho sem demora. Jesus anseia com ardente desejo deixar as vestes sacerdotais e iniciar sua viagem de volta ao planeta Terra, para finalmente levar consigo todos os seus filhos, todas as suas filhas. Por que será que Jesus ainda não veio? Será que o mundo ainda não está maduro para a colheita? Ou será que a igreja não amadureceu ainda? Às vezes me pergunto, se Jesus viesse hoje, como nos encontraria? Será que você estaria preparado para se encontrar com Deus? Bem, creio que o nosso grande anseio é estar prontos para encontrar Jesus. Alguns acontecimentos que terão lugar nos nossos dias visam nos preparar para estarmos prontos e vivermos para sempre com Jesus. Diante de nós estão tremendos acontecimentos. Antes do céu e da nova terra e de tantas outras maravilhas que Deus tem para os que o amam, precisamos enfrentar a angústia, a sacudidura, as leis dominicais e tantos outros acontecimentos. Entretanto, a Bíblia afirma que aquele, porém, que perseverar até o fim,
esse será salvo. Mateus 24:13. Será difícil perseverar até o final se estivermos fora de sintonia com esses grandes acontecimentos. E será impossível se não estivermos sintonizados com Deus. Minha intenção é que você tenha conhecimento necessário desses assuntos e o máximo de relacionamento com o Senhor Jesus. Não perca a oportunidade de conhecer o tempo em que vivemos, lembrando-se que Deus não nos promete uma navegação perene e tranquila, mas podemos ter de Deus a certeza da promessa de uma chegada segura. Estamos vivendo os últimos momentos do tempo do fim. Em breve deixaremos este mundo, para então habitarmos o mundo eterno, o lar celestial. Não seria errado dizer que Jesus já está se preparando para descer, que o Senhor Jesus já está tirando suas vestes sacerdotais e vestindo-se das vestes de Rei dos Reis, e como Senhor dos Senhores, está saindo com seus milhares de anjos para então resgatar seus filhos amados. Muito em breve, mas muito em breve mesmo, o Senhor Jesus concluirá seu plano de salvação. Que naquele dia, você e eu possamos dizer: esse é o nosso Deus em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Em sua salvação exultaremos e nos alegraremos, conforme Isaías 25:9. O movimento da esperança aponta para a segunda vinda de Cristo, a volta de Jesus, pois Jesus é a nossa esperança viva. E neste momento, vamos ter uma música muito especial que fala da missão. O clipe foi gravado em Tarso, a cidade de Paulo. A Ana, o Marcos Júnior, a Rebeca, a Tiera e o Brandon vão cantar para você e para mim. Vamos pensar na volta de Jesus. Vamos pensar no momento quando Ele aparecer. E vamos pedir a Ele que estejamos preparados. E depois eu vou orar com você. Caso não compreendeu a missão que Cristo deu, o que Ele espera de você. Canto outra vez e repito a lição. Tome para si e não a passe para alguém, antes que ela esteja dentro do seu coração, antes que ela se transforme em ação. Hoje você está no lugar de Jesus. O seu chamado é para ser o corpo dele aqui, para que quando alguém orar clamando ao Senhor, precisando de ajuda e amor, você esteja ali. Se o reino de Jesus está dentro de você, coisas do amor acontecerão, E você será um canal que passará muitas bênçãos pra tocar ao outro então. A missão é essa, ser a extensão de Deus, sendo um com Cristo e com seus irmãos. Hoje você está no lugar de Jesus. O seu chamado é para ser o corpo dele aqui, para que quando alguém orar clamando ao Senhor, precisando de ajuda e amor,
você esteja ali. Obrigado, meninos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós estamos vislumbrando que Jesus em breve virá. Queremos estar preparados para esse momento tão precioso. Permita em tua bondade e amor que o teu Espírito nos toque o coração e que vivamos de acordo com a tua vontade, olhando para cima, para que o Senhor nos encontre prontos para irmos para o lar. É a nossa prece por nós e pelas pessoas que nos são caras, em nome de Jesus. Amém.